mais uma reflexão de caminhar na graça. Entendermos a natureza do pecado, compreendermos de fato o que seja pecado, nós nos conduziremos num processo de amadurecimento, não só de busca do conhecimento de Deus, mas santificaremos o nosso proceder e revelaremos o nosso Deus ao mundo. Por isso, quando pecamos, é algo que a gente precisa refletir, onde e como pecamos. Pecado é uma questão de não obediência a mandamentos, é isso que a gente precisa compreender, que não se trata disso. É algo um pouco mais profundo, se trata de natureza, de compreensão de valores, de entendimento de quem somos, da obra de Deus em nosso favor. Pois se entendermos isso, saberemos que não é uma questão de obedecer ou não mandamentos, mas de viver segundo a natureza que recebemos em Cristo Jesus. Quando o Tiago escreve em sua carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Este é o aspecto. É uma questão de entendimento. Se eu sei que eu preciso fazer o bem, se eu sei que eu necessito e preciso fazer alguma coisa e não faço, nisso estou pecando. Por isso é uma questão de natureza. Se trata de entendimento e de compreensão de quem nós somos. Nós cometemos pecado quando, sabendo como devemos agir, nós agimos segundo ou de maneira natural. É esse o aspecto que a gente precisa entender e compreender. Pois se eu entendo que sou uma nova criatura, que fui feito um novo ser, que a obra de Cristo na cruz foi para resgatar, comprar-me para Deus, fazer de mim um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual, agora, segundo a natureza de Deus, se eu me submeto a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, que eu recebo da vida de Deus, da natureza de Deus, e que sou capacitado para viver neste mundo como um filho de Deus, imitando a Cristo, e eu não faço isso, ou seja, eu não pratico as mesmas obras, não revelo as virtudes de Deus, não manifesto graça, compaixão, misericórdia diante das pessoas, e eu sei que eu preciso fazer isso e não faço, nisso está o meu pecado. É este aspecto que nós precisamos entender, caminhar para a maturidade. Por isso que nós recebemos de Paulo a instrução que a gente precisa despir da velha natureza, ou seja, despir do velho homem, despir da maneira de pensar, da forma arrogante, egoísta, hipócrita de pensar e viver. Não se trata de aparência, mas se trata de expressão de uma natureza. E nós fomos feitos à imagem de Cristo, criados como Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo e nós temos da natureza de Deus. Somos coparticipantes de sua natureza. Nós estamos em Deus e Ele está em nós. Ao entendermos isso, nós precisamos ter o discernimento que não podemos viver de forma contrária a essa natureza. Quando nós vivemos, ou seja, expressando a natureza humana, o egoísmo, a arrogância, quando não levamos o desaforo, não levamos aquela ofensa para casa, nós de fato estamos agindo segundo o pensamento natural e não como um filho de Deus, não como Cristo. Pois quantas vezes foi ofendido e quantas vezes não revidou. Nós precisamos entender que o que importa é revelarmos o nosso Deus, manifestarmos a sua justiça, expressarmos sua misericórdia, manifestarmos a graça que é de forma tão abundante derramada em nós, para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Somos chamados para isso, não para outra coisa. Quando vivemos de forma diferente disto, nós estamos pecando, pois estamos negando a Deus, nós nos posicionamos como inimigos de Deus e não como de fato devemos ser. Amigos de Deus, filhos de Deus, para revelar sua glória, manifestar o conhecimento dele, sermos como cartas vivas, como bom perfume de Cristo neste mundo, agindo como luz e como sal na terra. Que a gente possa entender e buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, agindo como filho de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.